Boa noite! Boa noite, a paz do Cristo Servo, o amor de Maria Santíssima. Estão todos bem? De ontem para hoje, tudo bem, né? Graças a Deus. Que bom, mais uma noite reunidos aqui. Então, enquanto o pessoal vai chegando, Você que está assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, chamar os amigos para se inscrever no canal também. então vamos cantar? Vamos cantar enquanto o pessoal vai entrando. Boa Oi, Jessiele! noite! Boa noite! Vamos lá. Tudo que eu vivi em Deus eu só pude compreender. A cada conflito eu pude entender o que Ele tem pra eu fazer. Entre o ponto onde eu estou e o lugar onde eu quero estar, muitas provas devo suportar, mas sei com Ele um dia vou chegar. Eu sei que não há o caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. O tempo me ensina a esperar, só Deus sabe onde vou chegar. Então vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Então vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Vamos chegar, meu povo! Dá sequência. Da sequência que Deus faz, isso pode lhe trazer a paz. Cansar, cair, mas levantar, seguir sem medo de fracassar. Mais uma vez. Da sequência ao que Deus faz, isso pode lhe trazer a paz. Cansar, cair, mas levantar, seguir sem medo de fracassar. Eu sei que não há o caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. O tempo me ensina a esperar, só Deus sabe onde vou chegar. Então vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Então vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Aê, Jair! Seja muito bem-vindo, Boa meu noite! irmão. Boa noite, a paz do Cristo Servo. Tudo que eu vivi em Deus eu só pude compreender. A cada conflito eu pude entender o que Ele tem pra eu fazer. Entre o ponto onde eu estou e o lugar onde eu quero estar, muitas provas devo suportar, mas sei com Ele um dia vou chegar. Eu sei que não há o caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. O tempo me ensina a esperar, só Deus sabe onde vou chegar. Então vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Então vem, vem, amigo, vem cantar comigo, segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Vem fazer parte dessa geração, né? Vamos lá, vamos caminhar juntos, vamos evangelizar, vamos nos evangelizar também, né?
E Verdade. assim a gente vai crescendo na caminhada aos pouquinhos, né? Com muita paciência, um passinho de cada vez, né? Sempre subindo a escadinha, lembrando que a escadinha ela é rolante, ela vai rolando para baixo, então a gente não pode parar de subir. Senão a gente volta lá para baixo novamente. Então vamos caminhando, prosseguindo sem parar, né? Então vamos cantar mais uma? Qual? Não sei. Qual? Qual? Cadê? Cadê o povo, gente? Povo, cadê? Deixa eu ver. Estamos só nós aqui hoje. Vai ser uma live VIP. Vamos cantar. Vamos cantar. Peguei as minhas coisas e fui acampar. Saudade era tamanha, fui pro meu lugar. Amigos para rever, parentes para abraçar. Calor do sol no coração, estou no meu lugar. Ah, como aqui é bom! Ah, como aqui é bom, como aqui é bom. Boa noite, Regina. Boa noite, Zé Rosa. Lugar do coração. Boa noite, Andressa. Que bom ter vocês aqui. A vida pode mexer. Oi, Neila. O tempo pode Oi, Moisés. passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Ah, como aqui é bom. Ah, como aqui é bom, como aqui é bom. Ah, lugar do coração. A vida pode mexer. A vida pode mexer. A vida pode mexer. E o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Aê, agora como sim. Aqui é bom. Agora o pessoal chegando. Na hora tá chegando o pessoal. Hoje a gente ficou assim, mas será que vai ser live VIP, né? Gente, então sejam todos muito bem-vindos, né? Espero que estejam todos bem, com saúde, em tranquilidade, né? Então vamos lá, vamos dar início, né? Invocando a Santíssima Trindade, para que possa estar conosco esta noite, nos conduzindo, né? Então vamos cantar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos reunidos num só coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui estamos reunidos num só coração, para louvar a Deus, para adorar a Deus, mais uma vez mergulhar no seu amor, para louvar a Deus, para adorar a Deus, Deus Santo, Deus Trino de amor. Vamos aproveitar que estamos na companhia da Santíssima Trindade, estamos muito bem acompanhados, né? Estamos todos muito bem acompanhados, mas vamos chamar também a nossa mãezinha, né? Vamos cantar para ela, vamos nos consagrar essa live, né? Consagrar os nossos lares, a nossa família, né? Para Nossa Senhora cuidar, pois vai estar muito bem cuidado, né? Nas mãos de nossa mãe, vai ser cuidado com amorzinho de mãe, colinho de mãe, aconchego de mãe, cheirinho de mãe, né? Então vamos consagrar a ela para que ela possa tomar conta de nós. Boa noite. Boa noite, Helder. Minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço
somente a vós, e em prova da minha devoção eu vos consagro meu coração, ó minha mãe. Tudo que sou vos consagro, meus olhos, ouvidos, minha boca. Quero pertencer-vos para sempre. Ó Mãe incomparável, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Então, já que somos coisa e propriedade de Nossa Senhora, ela vai cuidar, né, com muito amor e carinho, e vai nos conduzir até seu filho, né? Pessoal, já ouvi até uma expressão que diz assim, né? Jesus é o caminho, mas Nossa Senhora é o GPS, né? Então a gente não se perde com ela. Então, vamos confiar a ela, consagrar tudo que somos, o que temos, né? E tudo estará em ótimas mãos. Vamos também agora pedir a presença dos nossos doces companheiros desde o momento que a gente foi concebido no ventre de nossas mães, os nossos anjos da guarda, né? Então vamos pedir que eles estejam conosco também agora, nesse momento, nos ajudando, né, nas nossas orações, nos nossos louvores, e que possa levar os louvores e as orações a Deus e apresentar a eles, apresentá-los a Ele, né? Então vamos pedir, né, com muita fé, com muito amor, que nossos santos anjos estejam conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, né, do nosso dia a dia. Boa noite, Janice, Renato. Boa noite. Aí, o pessoal tá entrando, vambora. Legal, vamos lá, vamos embora então. Vamos agora pedir então, clamar, né, o fogo do Espírito Santo, que possa cair sobre vocês aí, cair sobre nós aqui, nos derrola, né, para que Ele nos dê os dons que nós precisamos, né, como ferramentas do nosso caminho, né, na nossa subida, que é árdua, né, na escadinha rolante que vai descendo, a gente vai subindo, não é fácil não, cansa, às vezes a gente desanima, mas a gente não pode parar. Então vamos pedir que o Espírito Santo sopre sobre nós, jogue sobre nós o fogo ardente, né, de amor por Deus e a vontade de sermos santos a cada dia mais, que a gente possa ser perseverante. É o que nós pedimos nesse momento que estamos todos atravessando essa noite escura, né? Cada um sabe quão escura é a sua noite, né? Nesse momento que o mundo inteiro está atravessando. Então vamos pedir que o Espírito Santo nos dê a fortaleza, o fortalecimento da fé, né? Para que a gente possa atravessar esse vale escuro e possamos chegar do outro lado mais sábios, mais fortes, mais resilientes, mais de Deus. Então vamos pedir só para o Espírito Santo sobre nós, sobre os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente possa receber o que a gente vai ouvir hoje de uma forma fértil, né? Que isso cresça em nós. Então vamos cantar pedindo, clamando o Espírito Santo. Unânimes no louvor, retornamos ao cenáculo e pedimos: vem Espírito de Deus, vem fazer em nós. Vem fazer em nós novo Pentecostes, com teu amor nos inflama. Vem Espírito de Deus e nos renova. Unânimes, unânimes no louvor, retornamos ao cenáculo e pedimos: vem Espírito de Deus.
Vem fazer em nós novo Pentecostes, com o teu amor nos inflama. Vem Espírito de Deus e nos renova. Vem Espírito de Deus e sopra sobre nós. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus e sopra sobre nós. Vem Espírito de Deus. Amém. Amém. Então, chegada a hora, né? Você Boa que está acompanhando aí noite. na live, clica no aviãozinho, compartilha, chama seus amigos para vir participar da live, ouvir um pouquinho o José Rosa, né? O fundador da comunidade Cristo Servo. Ele vai falar um pouquinho sobre isso pra gente hoje, sobre a caminhada dele, né? Então, compartilha, chama mais pessoas para vir ouvir, né? O que a gente vai ouvir hoje, que possam também, né, colher, né? Esses frutos maravilhosos para a conversão, né? Tudo que a gente escuta serve de adubo, né? Para nossa arvorezinha dar bastante fruto. Então vamos chamar aí, né? Vamos chamar? Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Eita, desculpa aí. Quebrando o violão do Gui. Vamos ver. Ajuda nós, internet. Boa noite, Cacá. Boa noite, Gabi. Gabi. Cadê o Zé Rosa? Ô, Zé. Aceita aí, Zé. Aceita a nossa solicitação, Zé Rosa. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Heloísa, Caroline, seja muito bem-vinda, minha irmã. Estamos aqui só no aguardo Do nosso convidado, né? do nosso... Ajuda nós. Ué, não apareceu a mensagem não aí, Zé? Não apareceu uma solicitação para você? Não tá vendo? Peraí, que a gente vai então mandar de novo. Então, clica você em... Você sabe que tem uma... Duas carinhas aí, né? num roxinho, para solicitar participar ao vivo. Aí, vamos ver se chega aqui a mensagem. O pessoal tá rindo aí, ó. Essas coisas é de gente jovem, né, Zé? Tá chamando com respeito, rapaz. Respeito o fundador. Tecnologia. Não viu nada? Vou fazer de novo. Ó, vai. Aí, comunidade Cristo Servo, adicionar. Vê se Esse chegou aí meu uma reitor. solicitação para você. Aê! Oh, glória, deu certo! Deu certo, agora veio! Negócio de Twitter, nem Twitter aí. Instagram. Esse negócio de Instagram é pra jovem mesmo. Eu tô mais aqui no YouTube. Tem que saber o pacote todo, né? Tem que saber o pacote todo. Né? Tô me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Muito bem. E você nos ouve também bem? Também, graças a Deus. Bom, então, boa noite, a paz do Cristo Servo. Boa noite, a paz de Cristo Servo. Saudade de vocês. Nós Também estamos com muita saudade. Se Deus permitir, logo em breve estaremos em Cuiabá. Ô, Glória! Vem pra cá pra esse calor aqui. Calor não é problema pra gente, né? Calor, a gente... Se bem que o Zé que tinha que vir pra cá, porque quando ele vem, ele traz o friozinho pra gente. Todas as vezes que ele vem a frente fria. Ô, Glória!
Mas aqui é um calor quente, seco. Tem essa Aqui é diferença. úmido, é É verdade, verdade. tem essa diferença. É verdade. Mas que bom estar Mas, com vocês aí mais uma vez, né? pois é, Saudades ó. dos nossos irmãos aí também de Porto Velho. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o pessoal entrou aí, ó. Regina. Ó, Regina entrou. Paulo Robson, Falou, oi Zé, boa noite. Paulo Robson. O Jair, como é Jair, ó, bom ouvir como é sua bom. voz, Zé Rosa. Que legal. Ô, que maravilha! Olha, 360 graus! É, Ai, ai, ai. Em Mas algum lugar dessa live, dessa desta live, live, Deus quer ouvir você. é, mas, enfim, muito obrigado por aceitar mais uma vez, né, o convite. O Zé, para quem não sabe, a gente, quando resolveu fazer as lives, né, foi um dos primeiros, acho que o foi. segundo, enfim. Eu não sabia Acho que foi o nem primeiro. usar, eu não sabia nem como é que salvava essa live e ficou perdida. A gente estava aprendendo a mexer ainda. Só Pois depois é. que a gente foi aprender Olha, a. Nila! Ê, Nila, boa noite! A Ah, paz de Cristo servo, o amor de Nila! Maria Santíssima. Que bom! E aí, É, então, da primeira vez a gente acabou. Enfim, foi muito bom, né? Mas é. infelizmente não deu para salvar. Mas agora você consegue salvar, inclusive colocar lá no canal no YouTube, né? Ficar Sim, sim. disponível lá, o pessoal tá sempre revendo, isso é muito bom. Muito bom, muito legal. Então eu sou entrevistado, me faz as perguntas que eu vou respondendo. Como, como a gente. Eu vou pegar meu caderninho que eu fiz lá as perguntas, peraí. Eita! Ah, tá bom, eita! O trem virou sério agora. Poxa! Ficou sério. Mas assim, como muitos ainda também nem acompanhavam ali no início a gente, né, nas lives, tem gente nova aí com a gente, mas no início a gente sempre pede para nesse primeiro momento se apresentar. Quem é você? Da onde você está falando? Faz um resuminho aí pra gente. Ah, legal. É, timidez, é isso mesmo, eu sou tímido. O pessoal tá falando aí, eu sou tímido mesmo. Ah, eu tenho que fazer um dia de frente com a Teté aí. A Teté entrou aí, Teté. Então, eu me chamo José Rosa, né? Sou casado, tenho 2 filhos, agora 2 netos, homens, né? Menino, macho, homem. Inclusive, Menino macho. recebi a notícia agora à tarde que um deles já está gatinhando, sentando sozinho, gatinhando, tá maravilha. Olha aí. Então, eu falo aqui de Cuiabá, né? Mato Grosso, por isso que aqui é o calor seco, quente, seco, danado. E nós somos fundadores, né, da comunidade Cristo Servo, junto com os cofundadores, né, a Nila, minha esposa, que entrou aí na live, e a Delvinha, né? Delvinha. Isso. 12 de junho de 2005 foi a data que nós chamamos de a data de fundação, né? Mas essa história já tinha, no mínimo, uns 5 anos atrás, de caminho, de discernimento, né? Sim. Quando Deus nos falou, então, mais ou menos lá em 1999, pedindo algo a mais, né? Da minha vida, da nossa vida familiar também, do nosso caminho na igreja. E a gente foi correspondendo, Deus foi dando sinais, até que então, em 12 de junho de 2005, nós fizemos uma reunião, né? E consideramos esta data, então, como uma data-chave, assim, de início, Oficial. pontapé mesmo, iniciar oficialmente, né? Oficialmente. De fundação da comunidade Cristo Servo, que é uma das
A igreja nos chama hoje de novas comunidades, né? É, que vem em seguida, então, das comunidades mais antigas, que são as congregações religiosas, né? Ó, aqui As no novas caderninho comunidades. da Dai estava até essa pergunta, olha. É, Tá falando oh, o que que são essas novas comunidades? então, uma das novas comunidades, por exemplo, assim, mais conhecidas é a Canção Nova, por exemplo, né? É uma nova comunidade. Uma das outras Shalom. conhecidas, a Shalom, né? Assim, de nível nacional, Obra de Uhum. Maria, por Obra de exemplo. Maria. Isso também é uma nova comunidade. Nova comunidade porque justamente tem um novo jeito, né? De manter a sua vida comunitária, que é já uma regra, inclusive das comunidades anteriores, que eram as congregações religiosas, institutos religiosos, e que não era de outros anteriores, né? Mas, então, nós, as novas comunidades, temos carisma, espiritualidade próprias, né? Tem um convívio sadio no mesmo ambiente, né? De homens e mulheres, né? Casais, solteiros, crianças, padres, leigos, né? Viúvos, viúvas e assim sucessivamente. Então, essa é um pouco do diferencial das novas comunidades em relação às comunidades antigas, né, que são os institutos religiosos ou congregações religiosas, por exemplo, os salesianos, os palutinos, que o padre Wilson é Adilson. palutino, né? Isso. Isso, né? Uhum. Então, aí normalmente eles entram para ser irmãos e padres, né? Então, e as freiras, quem tem o ramo feminino, então as irmãs, mas aí eles são separados, né? É outro instituto, são co-irmãos, outro instituto, às vezes até o mesmo fundador, mas Uhum. é outro instituto, fundação separada, convivem em outro ambiente, né? E às vezes até o carisma é um pouquinho diferente, às vezes, inclusive, com a certa mesma espiritualidade. Mas então as novas comunidades é esse que mantém essa vivência fraterna de irmãos, né, entre leigos e clérigos, e irmãos e irmãs, né, casados, viúvos, crianças, jovens, adultos, enfim, mais ou menos isso, um pouquinho dessa Sim. realidade. E aí, por isso, nesse sentido, podemos ter uma vida consagrada, né, uma consagração de vida, homens e mulheres, sejam casados ou solteiros, né, que queiram ou não os homens serem padres, né? Ou podem casar-se mesmo, já estando na comunidade, e as meninas, as moças também, né? Podem ou não ser celibatárias, Sim. né? Ser celibatárias, não casar, ou podem também se casar, aí vai fazer um caminho de discernimento de estado de vida, que chama. Que é justamente se vai ser celibatário ou se vai receber o sacramento do matrimônio. Muito bom. E como começou? E como começou assim? Diz que a data oficial é dia 12 de junho. Então, E tá aí, vão fazer 15 anos. isso, nós estamos aí nos caminhos, né, para os 15 anos, graças a Deus, de fundação. E a data oficial foi 12 de junho, mas teve um período anterior, discernimento. Conta um pouquinho como é que foi o seu, assim, seu desejo de fundar uma comunidade, seu período também um pouquinho da sua conversão. Como foi tudo isso, assim, nesse início? É. Então, eu nasci numa família religiosa, mas nem tanto, né? Mamãe era mais religiosa, né? E minha irmã, a Leraci, que era a segunda mãe, né, que cuidou de mim. Nas famílias grandes sempre tem assim, né? Os mais velhos, né?
velhos cuidando dos mais novos. Por exemplo, sou o penúltimo, né? Vivo, então sou quase caçula. Quase caçula. Eu tenho 45 anos já, então imagina os mais velhos, né? O mais velho é o pai da Luciana, o Luiz Rosa, né? Tem 65 anos já, né? Aproximadamente. Então, mas eu ia com a minha irmã, a Liraci, então, para a igreja católica, a catequese, e mas depois chegou a adolescência, sabe como que é, né? A gente desviou um pouco, saiu e tal, e Sei eu como é que voltei para a igreja quando minha mãe sofreu um AVC, né? E isso lá em 90, mais ou menos, né? Aproximadamente 90. E, e aí começa um caminho, né, dentro da igreja, para a igreja, 90, 91, mais ou menos. Então começa o meu caminho de conversão de fato, já jovem, né, para adulto, Uhum. e começa o caminho de conversão. Lá mais para frente, já, né, eu começo no grupo de oração, né, da Renovação Carismática Católica aqui de Cuiabá, chamado Grupo de Oração São Francisco Xavier, no bairro Planalto, Nossa, onde Francisco eu morei Xavier. ali por 25 anos. Por isso, Sou São Francisco patrono? Xavier é um dos nossos patronos, né? Porque eu Ah, conheci lá e tal, e pesquisei sobre ele, recebi um livro de Portugal, né, sobre ele, uma pessoa que escreveu a biografia dele e tal, um padre português. Enfim, sou bastante devoto de São Francisco Xavier. Xavier. Mas então, minha história de conversão começou ali, no grupo de oração, e foi crescendo, crescendo, mas eu não era, depois de um tempo, né? Então, aproximadamente lá para 98 já, então você vê, nós estamos em 91, né? 90, 91, 92, então lá para 98, mais ou menos, 98, 99 e tal, algumas mães desse grupo de oração, eu não era liderança desse grupo de oração, nada, né? E algumas mães desse grupo de oração começou a me procurar pedindo ajuda para os seus filhos, porque os seus filhos estavam envolvidos com droga, prostituição, roubos, assaltos, etc. E aí isso começou então a bater no meu coração, né? E aí a pergunta por que eu, né? Eu não sou líder, sou jovem ainda, né? Não tenho experiência de nada, então estava o quê? Com 20 e poucos anos, né? E aí isso começou a me inquietar. Por quê? O que que aconteceu? Como que é? O que que é isso, né? E aí mais para frente eu fui já na pregação fora, já comecei a pregar, né, em outras cidades. E eu fui então para uma pregação em Mirassol do Oeste e fiquei na casa de um padre. E o padre Edson, conversei com ele, partilhei algumas coisas assim. E ele me contou a história, então. As congregações, né, as comunidades anteriores, as congregações foram fundadas assim. O fundador, né, sentiu no coração que Deus falava com ele, pedia alguma coisa para ele. E essa coisa que Deus pedia para ele era a resposta de Deus para o pedido de algumas pessoas, né? Então, assim, algumas pessoas estavam suplicando a Deus algum tipo de ajuda. E Deus então resolve suscitar um grupo de pessoas para ajudar esse grupo de pessoas que pediu essa ajuda. Mais ou menos, lógico, muito uma comparação assim, só para a gente ter uma noção, né, do que é mais sim. ou menos isso, mas em proporções menores, lógico. Mas como o povo estava escravo no Egito, por exemplo, né, e clamando a Deus a libertação, então Deus vai lá e suscita um homem, Moisés, né? Que começa todo um processo para poder libertar esse povo que clamou por Deus, né? Que estava preso no deserto, a escravidão, na escravidão no deserto. E junto com Moisés, né? Arão e outras pessoas, enfim, ajudantes de Moisés, para conduzir esse povo para então a terra prometida,
que nada mais, nada menos é o céu. Mas antes há uma travessia no deserto, né? Que é esse vale de lágrimas que estamos atravessando, né? Que é o deserto da nossa vida aqui na Terra, né? Para poder chegar ao céu, a Nova Jerusalém, a terra prometida que mana leite e mel, né? Onde a gente vai colher sem ter exatamente plantado, né? Então, essa mais ou menos é a comparação, né? Para a gente ter uma noção. Então, Deus suscitou institutos religiosos anteriormente, congregações religiosas, por último, novas comunidades, e mais ou menos neste período aí, de 99, mais ou menos, eu comecei então a sentir, né? E comecei a partilhar também com algumas pessoas mais para frente, sobre essa inquietação sobre o que estava acontecendo, e mais para frente, eu nem sabia o que era isso, então não sabia, eu não queria fundar a comunidade, né? Não sabia o que era isso. Sim. Então, depois dessa conversa com o padre, que me alertou, e eu fui vendo, então, essas possibilidades, vendo o que que é isso, como que é esse negócio de chamado, como que é esse negócio de missão, esses carisma, espiritualidade, e foi, então, né? Como que essa conversa com o padre foi como que tirou o tampão dos meus ouvidos e da minha Entendi. mente para poder eu começar a olhar para isso e vislumbrar essa possibilidade e continuar esse caminho de discernimento. Então aí começa um caminho de discernimento. Será que é isso mesmo que Deus quer? O que que Deus quer? Ou é coisa da minha cabeça? Ou é coisa das pessoas? Enfim. Então vai de 90, 80, de 98, 99 mais ou menos, até então 2005. Sim. Então, 5, 6 anos, mais ou menos 7 anos por aí, né? Nesse processo de discernimento. Quando foi em 2002 aproximadamente, a gente já tomou algumas posições, medidas, né? E pedindo mesmo discernimento para Deus e sinais específicos, assim como já os últimos momentos, assim, para poder dar o início mesmo, né? Bom, então tá, é isso mesmo que o senhor quer, então vamos lá. Eu me lembro que, salvo engano, foi em 2002 mesmo, num congresso estadual da Renovação Carismática Católica aqui do Mato Grosso, e eu fui, e lá veio um padre do Sul, e ele dando testemunho dele sobre a fundação de uma comunidade, né? Que ele fundou uma comunidade, como que era. E ali eu tive assim uma certeza, né? Disso, e aquilo ardeu no meu coração de fato. E ali eu partilhei oficialmente com algumas pessoas. E aí então foi os últimos 3 anos de caminhada com um grupo de pessoas, né? Rezando, fazendo a formação. A gente começou um grupo de formação para pregadores, de estudo bíblico. E a gente se reunia toda semana e rezava e estudava a palavra de Deus e foi indo, foi indo. E por último, assim, como um sinal último que eu pedi para Deus, eu falei assim, Senhor, eu não tenho essa experiência, né, de vida comunitária, não sei esse negócio de regra de vida, porque tem regras, né? Tem um monte, né? Regras, as regras servem para nossa libertação, né? Então tem regras, como é que é esse negócio de viver junto, né? Bom, eu tinha uma certa experiência porque nós somos em 10 irmãos vivos, né? Sim. Então, e eu convivi dentro de casa com pelo menos 8 deles. Não, eu digo 7 deles, eu era o oitavo, né? Então os 2 mais velhos tinham casados, que é o Luiz e a Maura, e eu estava em casa com os demais ainda. Então, imagine, e esses outros irmãos, tudo mulher. Então você imagina Por isso que eu tô meio careca, assim, ó. Ai, ai. E aí, pedi para Deus, então, um sinal, né? Falei, Senhor, eu não sei como que é esse negócio de vida comunitária, regras de vida,
né? E também o medo, a insegurança. Então eu falei, Senhor, isso já em 2005. Eu comecei como parte assim dos sinais de Deus, né, de providência de Deus na minha história de conversão e de caminho para a fundação da comunidade. Minha entrada na faculdade que eu fiz filosofia em 2002. Então, você vê, 2002 aí. E, e aí eu falei para Deus, Senhor, manda uma pessoa que tem uma experiência assim de vida comunitária para nos ajudar, né? Eu falei assim, manda um ex-seminarista, né? Uma pessoa que já viveu lá, né? No meio dos monte de gente lá e sabe como que é isso e vivência. Aham. Manda um ex-seminarista e tal, né? Rapaz, pois não é que ele ouviu Não é mesmo? aquele ouvido? Pois não é. Ai. Se eu estava esperando uma negativa de Deus, eu dancei. Ele ouviu. E eu estava então na universidade, na fila do restaurante universitário, fila do RU. Estava lá e, e aí eu ouvi dois jovens atrás. Eu tenho um ouvido bem fino, né? Assim, eu ouço longe. E eu ouvi dois jovens conversando. Um jovem que eu não conhecia e uma jovem que eu já tinha visto no grupo de oração universitário lá, né? E esse jovem falava para a jovem: Olha, Deus me chamou de longe, eu vim do Mato Grosso do Sul, para poder fundar uma comunidade aqui em Cuiabá, para trabalhar com jovens. Olha. Aí eu falei, peraí, eu olhei para trás assim e falei, mas essa história é minha, essa história é minha, quem que é esse cara? Aí eu falei, ele eu não conheço, mas ela eu conheço. Depois eu encontro com ela e pergunto quem é esse rapaz, para a gente bater um papo, né? Enfim, prossegui meu caminho, almocei aquele arroz duro lá da universidade. E então, passado um dia, eu indo para o nosso instituto lá, né, de filosofia, e eu vi aquele rapaz, eu reconheci. Eu fazia então lá o terceiro para quarto ano, né, Uhum. da faculdade, e eu vi ele que estava iniciando naquele ano. Então eu chamei ele para conversar. E começamos a conversar. E ele disse então que ele era um ex-seminarista salesiano, Nossa. e que ele estava no seminário salesiano em Campo Grande, né, que o seminário menor dos salesianos é em Campo Grande, um dos seminários, né, em Campo Grande. E ele disse que Deus inquietou o coração dele lá sobre essa questão de comunidade também, de trabalhar com jovens. E aí ele conversou com o reitor dele autorizou ele, falou de boa, então se é Deus, vai em paz, né? E ele veio para Nossa. Cuiabá, pediu transferência para a universidade, veio para Cuiabá e a gente se encontrou, entre aspas, por uma casa, né? Mas é providência de Deus, na fila do restaurante universitário, ouvi a história dele e a gente se encontrou no nosso Instituto de Filosofia, lá do UFMT. E nós começamos então a conversar sobre isso. E como que foi lá a vida dele, como que é isso, a história e tal. E depois marcamos uma reunião. Depois eu conversei com ele, depois eu fui para casa e marquei uma reunião com as pessoas que estavam comigo, né? A gente estava caminhando, andando junto. Falei, olha, encontrei um rapaz, eu acho que é a resposta de Deus, né? E tal, e vai. O pessoal tá querendo ganhar o carro ainda. É isso que a Pessoal gente não tá aguentando, só a com gente tá aqui piadinha rindo, aí. tipo, eu tô primeiro vendo as batalhas dos corações ali, as cores dos corações, aí depois vem que quer ganhar o carro do Zé Rosa. É verdade. Só dá São Felipe, São Pedro, São Mateus, São Tomé, né? Mé. É, é,
A Giovana, um grande abraço. A Giovana Louise, foi aniversário, acho que da Louise, não Marcílio, que foi esse dia aniversário dela. Mas enfim, continuando. Então, marquei uma reunião com o pessoal que estava comigo, né? Falei, olha, eu acho que encontrei uma pessoa que eu acho que é o sinal de Deus, é um seminarista. Ele falou que veio lá de Campo Grande, que Deus falou para ele fundar uma comunidade e tal, e a gente conversou, eu acho que vamos marcar uma reunião para a gente conversar juntos? Vamos marcar, vamos marcar. E marcamos, e essa marcação foi o dia 12 de junho de 2005. E lá a gente conversou, se apresentou, falou, e aí falou, vamos começar então? Vamos! Aí começamos, por isso que foi dia 12 de junho de 2005, então. E é uma data bem sugestiva, né? Porque é dia dos namorados, né? Bem negócio dos jovens e tal, eternos namorados também, igual vocês, né? E aí começamos, então, esse processo de caminhada com a comunidade, né? Tem Legal. muitas histórias de testemunhos no meio, aí, né? Sim, com Enfim, certeza. que demandaria muito tempo, mas de repente alguma curiosidade aí de vocês, né? Não tem problema, a gente pode fazer parte 2, parte 3. A gente tem todo o tempo do mundo, tá todo Semana mundo que aqui. vem. Eu Todo dia. posso fazer uma sugestão, né? Também, assim, pode fazer uma parte comigo, que eu sou uma parte da história, né? Mas aí tem os outros dois cofundadores, a Nila e a Delvina, de fazer com elas. Vamos Amei a agendar, sugestão. vamos agendar. Amei. A agenda aí que eu vi que a agenda tá cheia, né? Vamos agendar, vamos Aí. vamos garantir logo. Vamos garantir. E assim, Zé, falando da comunidade, enfim, de como começou, e para apresentar para o pessoal aí que não conhece, e qual que é o carisma da comunidade? Como é que vocês se identificam? Sim. Então, carisma, na realidade, é um dom, né? Uma graça de Deus, um presente de Deus, qual ele nos capacita para fazer algo, né? Então, carisma de pregação, então, para ser um pregador, né? Carisma de tocar e cantar, né? Como o Gui aí, como a Dai também, né? De pregar como a Dai também. Então, partindo daquele pequeno exemplo, né? De o povo de Deus que estava escravo no Egito, e eles clamaram então a Deus uma libertação. Então Deus suscita Moisés com um carisma de libertação, né? Que vai lá libertar aquele povo. Então, dentro disso, então, ao longo dos anos, né? A coisa não nasce assim, né? E diz então os historiadores da questão das comunidades, das fundações, das novas fundações, que o carisma está com o fundador e ele ainda está, de certa maneira, em construção, junto com a espiritualidade, enquanto o fundador estiver vivo, né? Então, que pode ainda mudar alguma coisa, talvez, né? alguma coisa, algum detalhe, né? Às vezes algum foco, talvez não completamente, né? Mas foco, alguma aresta, algumas podas, enfim. E aí, ao longo da história, a gente foi percebendo, até pelo nome, né? É porque o nome veio antes da consciência do carisma, né? Cristo servo. Cristo servo. Então, exatamente o carisma de servir, né? E de ser servo como Cristo, de servir como Cristo serviu. Tanto que o nosso lema, por exemplo, é em tudo servir como Cristo serviu. Então, em tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer como Cristo fez na perspectiva de servir, né? De serviço.
E este serviço, o serviço é muito amplo, né? Porque tudo se serve, né? Em tudo se serve. E aí, ao longo dos 10 primeiros anos, a gente observou, a gente olhou para trás, né? A nossa história, e fomos observando algumas coisas que Deus foi providenciando que nós fôssemos fazendo, né? Porque o carisma tem a ver com fazer. Certo. Justamente que é o serviço em si. Então, que tipo de serviço nós estávamos fazendo, né? E que Deus foi suscitando, e que as coisas foram acontecendo de maneira natural, que Deus foi implantando, né? Em todos nós juntos. E a gente foi observando, então, alguns apostolados, algumas prioridades dentro desse servir como Cristo serviu. Certo. Então, primeiro, nosso carisma é servir, serviço. E ele está previsto no Catecismo da Igreja Católica. Se você vai lá sobre carisma, tá lá tem o carisma de serviço. Enfim, mas, como é uma possibilidade muito ampla, ao longo desses 10 anos, então, fomos observando e aí nós identificamos 4 grandes prioridades que nós chamamos de apostolado. Então, a nossa vida apostólica é conduzida pelo carisma, que é serviço, num 4 pernas, né? Tem lugar que é 3 pernas, é um tripé, nós somos 4. 4 pernas de serviços, então, baseados nessas 4 pernas, né? Que é, então, propagar, né? Um serviço de propagar a dimensão do Cristo que serve, né? Do Cristo servo, que é uma dimensão oficial da igreja, que também está no catecismo, e que pouco a gente conhece, pouco a gente sabe, né? Inclusive, temos o texto servoriano, que nós temos lá pelo menos umas 7 passagens, né, que fala um pouco sobre isso, algumas 4 bem assim, específicas, né? Bem assim, não tem como dizer, não é Cristo servo, né? Inclusive, quando nós tínhamos a primeira missão nossa, depois você me lembra que você esqueceu onde eu estava, tá? Inclusive, a primeira missão nossa foi uma lanchonete também, né? A lanchonete Cristo Servo. E aí estava lá Cristo Servo, aí passou um crente lá, né, um protestante, e falou, Cristo não é servo, Cristo é Senhor, né? Cristo é rei e tal. Falei, sim, também, mas antes dele ser isso, ele é servo. São Paulo, eu estou usando as palavras de São Paulo, né? Estou usando as palavras de São Paulo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Que é, inclusive, uma das passagens do texto servoriano, né? Porque ele, sendo Deus, se fez homem, né? E não se prevaleceu da sua condição divina, mas se tornou escravo, né? E se humilhou ainda mais, se fazendo homem, né? Obediente até a morte e morte de cruz. Isso. E aí que não consta no nosso texto servoriano, mas São Paulo continua, por isso Deus o exaltou soberanamente e o seu nome está acima de todos os nomes, né? E que debaixo desse nome todos os joelhos se dobram. Então, ele é Senhor porque ele foi servo. Né? Ele é rei, lógico, no sentido temporal aqui, né? Enquanto Jesus encarnado, né? Enquanto Jesus encarnado, ele é Deus eternamente, e justamente porque ele é Deus, ele tem condições de servir. Essa é uma teologia muito interessante, muito profunda. Depois dá para fazer uma live inteira só sobre isso. Legal. Vou anotar mais um tema. Anota no caderninho. Justamente porque ele é Deus, ele é servo. Porque só pode servir quem tem. Quem não tem, não pode servir, né? Então, ele tem tudo, então só ele pode servir de maneira total. Muito interessante isso. Né? Muito bom. Mas então, aí só voltando, então, o evangélico perguntou para mim isso. Eu falei, não, mas ele é servo também, e a gente conversou sobre isso e tal, mas tudo bem. Então, voltando... Aí onde eu estava mesmo? Voltando...
Vamos ver se você estava prestando atenção. Volta a fita aí. Estava falando sobre a dimensão de propagar, né? Uma dos 4, propagar a dimensão servorial, né? De Jesus Cristo. Nós vimos também que ao longo desses anos, desde os primeiros primórdios, primeiras reuniões, primeiras coisas, Deus nos chamou para a adoração, né? O Santíssimo Sacramento. Uma das nossas patronas, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então, ela é muito contemplativa, muito de estar aos pés de Jesus, né? Do Menino Jesus e etc. Então, a gente tem um pouco nesse sentido de Santa Teresinha, um pouco mais contemplativo, ou semi-contemplativo, né? E desde o início, Deus nos encaminhou para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Primeiro era de manhã, depois foi meio-dia, depois foi à noite, depois foi o dia inteiro na nossa casa, enfim. E aí nós vimos que era, então, um dos apostolados nossos. A adoração no sentido de ser adorador, no sentido da nossa espiritualidade, mas também de fazer outros adoradores, né? Então, de propagar a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, isso é um apostolado. Você vê na maioria, né, dos nossos retiros, todos, a gente tem momentos de adoração, né? Sempre procuramos colocar a adoração ao Santíssimo Sacramento. Sim. Sempre falamos do Cristo servo, então, na primeira, né? No primeiro apostolado, sempre falamos do Cristo servo, até porque o nome não nos deixa esquecer, né? Verdade. Depois, a adoração ao Santíssimo, falamos da importância da adoração, aprendemos com Dom Bosco, isso também, né? Um dos nossos patronos, que conhecemos com esse seminarista que veio para nos ajudar. Salesiano, né? O nome dele era Vitor, né? Inclusive, terminando lá a história, você vê que era um sinal de Deus mesmo, que ele veio, né, dar essa força, a gente começou, e no ano seguinte ele saiu falando que não era isso que ele queria. E a gente continuou o barco, então assim, ele veio para ser esse sinal. Para iniciar. Para iniciar, para ser sinal de Deus, a força de Deus para nós. Iniciamos, e ele seguiu o caminho dele, e nós estamos seguindo esse caminho que pensamos que Deus escolheu para nós, né? Como comunidade Cristo Servo. E Dom Bosco, então conhecemos Dom Bosco através dele, né? E aí ele nos apresentou Dom Bosco, a gente começou a conhecer Dom Bosco, estudar Dom Bosco, e Dom Bosco também, numa das suas frases, né, maravilhosas, ele diz, né, se queres poucas graças, visite poucas vezes o Santíssimo Sacramento. Se queres muitas graças, visita então muitas vezes o Santíssimo Sacramento. Então a gente está sempre dizendo isso, incentivando a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então esse é o segundo apostolado. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Sim. Aqui, nossa audiência aqui interagindo bastante. Opa, maravilha. Vai falar aí. Já estão pedindo para o Robson cantar. Eu vou tirar o Zé, vou colocar o Robson para a gente cantar. Esse pessoal... Mas assim, a live vai ser encerrada, então a gente vai voltar, tá? Vamos voltar. Até porque, para você poder terminar sobre esse assunto, a gente quer falar também sobre Porto Velho. Como é que Porto Velho entrou nessa história aí? Essa historinha. E o pessoal está falando muito aí de acampamento. Volta acampamento, então a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, pessoal, voltem aí, vou dar só o tempo, vou encerrar e eu peço que vocês voltem, tá bom? Pra gente continuar o nosso bate-papo. Vamos lá. Maravilha.